As aulas começaram e a gente sabe que algumas crianças têm mais facilidade de aprender do que outras. Mas o que causa dificuldade de aprendizagem? Será que remédios podem ajudar essas crianças? Quem conversa com a gente sobre o assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Vamos lá. Agora é hora dos pais estarem mais atentos ainda, né? Dá para a gente citar algumas coisas que atrapalham o processo de ensino-aprendizagem? A falta de sono, a falta de dormir, né, no horário correto, a falta de rotina é importante para a gente prestar muita atenção nos nossos costumes, nos nossos hábitos, naquilo que nós ensinamos em casa e naquilo que nós fazemos com os nossos filhos em casa. A criança ela precisa ser muito regrada para que tudo corra bem, né? Tanto na questão da aprendizagem, também na educação de outros conceitos. A questão da aprendizagem, se a gente fala de rotina, então a criança tendo uma rotina de sono, uma rotina de alimentação saudável, uma rotina de horário de estudo, uma rotina de brincadeira, porque ela também precisa brincar, ajuda, auxilia muito os profissionais da escola e também se a criança passa por algum profissional de uma equipe multidisciplinar ali, um fono, um psicólogo, um psicopedagogo, essa rotina auxilia muito o trabalho dessa equipe conjunta. Quer dizer, aquela coisa de botar a criança na cama e deixar videogame ligado, TV ligada, é complicado nessa hora. É complicado. Então, quando a gente fala de rotina, nós falamos assim, precisa ter um horário para a criança assistir a televisão, precisa ter um horário para a criança mexer no computador, no celular, se ela tiver, né? Então, tudo com horário. Se a gente consegue estabelecer essas rotinas, estabelecer esses momentos que a criança precisa fazer todas as atividades, né, que uma criança precisa para se desenvolver bem, consequentemente, a gente vai conseguir melhorar a questão da aprendizagem, não só essa questão da aprendizagem, mas também a rotina inteira da criança, a rotina da família, né? Então... Agora, uma coisa importante para os pais é que assim, não dá para ficar comparando o filho com os outros amiguinhos, né? Porque cada um tem o seu processo. Isso é bastante importante. Além de que cada criança é muito diferente uma da outra, mesmo se a gente olhar na mesma família, às vezes um irmão tem muito mais facilidade do que o outro irmão da mesma família, né? Todas as crianças têm momentos diferentes da aprendizagem. Então, crianças têm facilidades diferentes porque crianças gostam de coisas diferentes. E não tem como a gente rotular. Falar assim, olha, todo mundo vai gostar de matemática em casa e incentivar todo mundo a gostar de matemática. Porque esse incentivo exagerado de uma coisa que eu não gosto pode prejudicar a aprendizagem desse ponto que eu estou forçando que a criança vá bem, que a criança entenda muito sobre aquele assunto. Então, você ter o limite também é muito importante, sabe? Principalmente quando você tem filhos diferentes, então cada um tem a sua preferência, consequentemente a gente precisa observar aquilo que cada um gosta mais e incentivar essa habilidade que essa criança terá muito mais facilidade do que as outras habilidades que, consequentemente, serão um pouco mais difíceis. E aí, nesse caso, nem entre irmãos comparar, né? Tipo, teu irmão tirou nota boa e você não tirou, por quê? Isso é muito ruim quando a gente fala, quando nós fazemos esse tipo de comparação entre os irmãos, porque depois nós seremos cobrados quanto a essas comparações aí. Quando você vai questionar sobre determinado feito, bom ou ruim, você questiona a pessoa, você não questiona a pessoa em detrimento a outras, né? Então, a gente questiona aquela atitude, a gente questiona a nota daquele filho. O outro, naquele momento, não precisa nem tocar nesse assunto. Agora, eu lembro que antigamente o pessoal fazia exame de acuidade visual na escola, né? Chamava exame de vista, exame né? Exame de vista, exame de audição. Para saber se a criança estava ouvindo direitinho e tal. Hoje eu não sei se isso tem na escola, mas é uma coisa para os pais ficarem atentos também, né? Quando a gente percebe que a criança mudou o comportamento, já serve de alerta para que nós para procurar um profissional que vai nos direcionar para o caminho melhor ali. A criança, geralmente, que apresenta muito sono durante as aulas, pode estar sofrendo, por exemplo, de anemia, mas também pode estar relacionado ao fato dela não enxergar direito ou até mesmo ao fato dela não estar escutando bem o que a professora está falando. Então, todos esses problemas relacionados ao comportamento da criança que, de repente, muda, pode estar relacionado a uma falha, né, orgânica que precisa ser corrigida o quanto antes para que não ocorram esses problemas de aprendizagem que são tão comuns hoje em dia. E aí, nesse caso, tem que ter uma parceria muito grande entre professor e pais, né? Sim, com certeza. Então, é muito importante que os pais tenham a rotina de conversar com a equipe diretiva da escola, com a equipe pedagógica, né? Que não é só formada pelo professor da sala de aula,
porque eu tenho também o professor de educação física, tem escolas que tem professor de arte, tem professores especialistas, que a gente chama, né? Que às vezes a criança não apresenta dificuldade naquele momento da sala que tem todo mundo, mas apresenta um problema de coordenação motora, por exemplo, na aula de educação física. Então, é importante que os pais tenham essa rotina também de conversar com todos os professores que têm contato com seu filho, com a coordenação da escola, porque são esses profissionais que estarão com eles nos diversos momentos do dia a dia, né? Por exemplo, na hora do intervalo, o professor responsável pela sala não estará com essa criança. Geralmente, a coordenação ou algum assistente é que olha essas crianças para ver que tipo de comportamento que essas crianças têm. A questão do bullying, por exemplo, pode estar envolvida também com os problemas de aprendizagem, porque a criança ela se sente acuada por outra criança, né? E isso afeta toda a concentração, toda a questão da atenção da criança. Ela não vai conseguir aprender os conteúdos porque ela está internalizando algo que foi falado para ela. Então, a gente precisa ficar bem atento. Agora, uma coisa que a gente percebe cada vez mais nessas gerações mais novas é que são muito ansiosos, né? Até por conta de tecnologia, que as coisas são muito rápidas e tal. E aí, muitas vezes, acaba se entrando naquela história do medicamento para curar ou para segurar a ansiedade. Até que ponto isso é válido? Até que ponto é importante que a criança, mesmo sendo pequenininha, aprenda a lidar com a própria ansiedade? Então, esses medicamentos, eles são lá da década de 60, né? São medicamentos utilizados amplamente no mundo inteiro aí, mas, infelizmente, o Brasil ele é o segundo maior consumidor desses medicamentos para aumentar a concentração das crianças. No entanto, esses medicamentos ele deve ser prescrito apenas para criança que sofre de algum problema no sistema nervoso, por exemplo, o TDAH. Esse diagnóstico ele demora um pouco e ele deve ser feito por um médico, né? Então, a gente não pode administrar um medicamento como esse para uma criança sem critério, mesmo porque esse medicamento pode trazer muitos efeitos colaterais, né? Então, e prejudicar o desenvolvimento dessa criança. A questão de ser imediatista, né? Que é o fato que esse fato a gente percebe muito nas crianças de hoje, ele é estimulado pelo jeito que a gente cuida dessas crianças em casa, porque é muito fácil a gente entregar tudo que a criança quer, fazer tudo o que ela quer naquele momento, do que eu falar, não, agora não, e aguentar a criança chorar na minha cabeça o dia inteiro, não é? Então, a gente está fazendo que as crianças cresçam dessa maneira. As crianças hoje, elas não esperam, as crianças, se elas querem alguma coisa, elas querem naquele momento, e a gente precisa fazer, porque nós acostumamos, né? Então, a gente precisa, enquanto pais, repensar na rotina como que nós estamos ensinando os nossos filhos a ter paciência, esperar, né? Para daí dar tudo certo no futuro. Então, assim, só para a gente recapitular isso que é de suma importância, medicamento só em caso muito específico, isso, né? E em alguns casos ainda o medicamento ele nem deve ser prescrito, porque, por exemplo, o metilfenidato, que é a Ritalina, né, que é um medicamento amplamente utilizado para o TDAH. Só para a gente falar, o que é o TDAH, para o pessoal em casa saber? Desculpa, é o transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. Então, uma criança diagnosticada com TDAH é aquela criança que não para quieta nenhum segundo em ambiente nenhum. Muitas vezes, a criança não para quieta só na escola. No entanto, em casa, ela passa horas jogando videogame. Essa criança ela não se enquadra nesse diagnóstico de TDAH, por exemplo, né? Hoje, o diagnóstico do TDAH, para ser feito corretamente, ele precisa de um acompanhamento multiprofissional por pelo menos 6 meses para você ter o medicamento prescrito, né? E esse medicamento ele tem algumas restrições. Por exemplo, uma criança muito agitada, muito nervosa, ela não deve fazer uso desse medicamento. Uma criança que sofre de hipertireoidismo também não poderia tomar a Ritalina, né, o metilfenidato. Então, precisa fazer um diagnóstico muito completo para que daí sim esse medicamento seja prescrito. Em alguns casos de TDAH, mesmo com terapia multiprofissional, a gente consegue reverter com boa qualidade, né, esses sintomas, esses quadros de hiperatividade, esses quadros de que a criança fica muito inquieta, esses quadros que a criança não consegue prestar atenção, às vezes o fato dela não conseguir se concentrar na escola pode estar relacionado a um problema emocional, pode estar relacionado a um problema físico, né? Então, por isso que a gente precisa investigar tudo o que está acontecendo por trás daquela criança, para daí sim fazer o diagnóstico correto e encaminhar essas crianças para o melhor profissional, né? É isso que eu ia te perguntar. De repente, a criança está passando por uma fase difícil na vida dela, uma separação de pais, por exemplo. Aí modificou todo o comportamento, consequentemente, os conteúdos escolares, eles também não serão
absorvidos da maneira que eles seriam se a criança estiver tudo bem, né? Então, por isso que a gente precisa estar atento às mudanças comportamentais que a criança tem apresentado. Uma criança que é extremamente falante, de repente, começa a ficar muito quieta, começa a chorar. Então, a gente precisa observar, né, para ver o que está acontecendo com essa criança. A criança fica muito sonolenta, a criança fica reclamando de dores. Então, a gente precisa investigar por que está tendo esses sonos, né, tão constantes, esses episódios de sono tão constante, e por que ela está tendo também esses episódios de dores. Então, a gente precisa conversar, não só com a equipe da escola, né, mas também com a criança, para saber o que está passando por trás disso. Às vezes, o problema físico pode ser porque a criança somatizou alguma coisa. Eu vi que a minha amiga, por exemplo, saiu da escola mais cedo porque ela estava com dor de barriga. Então, amanhã eu também vou ter dor de barriga para sair mais cedo, né? Então, nós precisamos observar todos esses tipos de comportamento para daí sim fazer um diagnóstico preciso. E como a garotada está cada vez mais esperta, os pais têm que ficar mais espertos ainda, para acompanhar, né? É bem complexo. Mas é por isso que tem que ter essa atenção redobrada, né, com a garotada. Com certeza. É atenção redobrada e constante diálogo, né? Não só com a criança, mas com todas as pessoas que estão à volta dessa criança. Familiares que às vezes ficam meio período com essa criança, os professores, as pessoas que cuidam dessas crianças em outras atividades, por exemplo, às vezes a criança faz balé, faz aula de natação, alguma coisa nesse sentido, também é bom conversar. E às vezes a gente esquece, né, que esses profissionais eles passam também uma boa parte do tempo com essas crianças e talvez nesses momentos dessas aulas esporádicas a criança pode apresentar um comportamento diferente do comportamento comum que a gente está habituado. Ficar de olho sempre. Isso mesmo. Muito obrigada pela participação.